Olá, eu sou Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar apresentando os novos recursos do C# 12. E nesta semana eu vou apresentar 3 novos recursos do C# 12. Using com aliás para qualquer tipo, parâmetros lambda com valor padrão e expressões de coleções. Todos esses novos recursos têm como objetivo tornar o código mais conciso e legível. Eu vou usar o Visual Studio 2022 Preview no ambiente do Net 8 e a versão 12 do C#. Se você não tem ainda o Visual Studio 2022 Preview, você pode fazer o download googando Visual Studio 2022 Preview Download. No primeiro link você vai ter acesso aqui, ó. Aí você vai clicar baixar a versão prévia e você pode baixar a versão Visual Studio Community, que é gratuita para estudantes, colaboradores e desenvolvedores individuais. Então, o primeiro recurso que eu vou mostrar é a criação de aliases com diretivas using para tipos adicionais. A partir do C# 12, nós podemos criar aliases para qualquer tipo, não apenas para tipos nomeados. Tipos nomeados se referem a tipos de dados que têm nomes definidos, como classes, estruturas, enums, delegates e interfaces. Então, eu posso incluir agora tuplas, arrays, ponteiros, anônimos e outros tipos inseguros. Isso pode tornar o código mais conciso e legível, especialmente para tipos complexos ou tipos inseguros. Então, um exemplo de utilização desse recurso é eu criar um aliás para uma tupla anônima. Então, aqui ó, eu estou dando um using, criando um aliás com o nome .3d, com uma tupla com 3 elementos do tipo int. Aqui eu tenho uma tupla anônima. Então, isso significa que em qualquer lugar do código eu vou poder usar o aliás .3d. É isso que eu estou fazendo aqui. Estou definindo uma variável desse aliás, atribuindo valores e usando ó, a minha variável que é do tipo do aliás, que foi criada usando a diretiva using. No caso aqui eu estou usando uma tupla anônima. Posso usar para arrays, posso usar para ponteiros. Então eu vou abrir aqui um projeto console criado no Visual Studio. Eu estou usando aqui os recursos do Top Level Statement. Então aqui ó, estou usando o Net 8 e nas propriedades do projeto aqui ó, em Building Advanced, estou usando o C# 12. O objetivo principal da diretiva using é importar namespaces, por exemplo, do using system.io. Esse é o objetivo principal. Agora, além disso, a diretiva using pode ser usada para criar um aliás para um namespace. Por exemplo, vou criar um aliás para esse namespace. Poderia fazer assim, ó, using io igual system.io. Criei um aliás chamado io. Isso é um recurso existente no C#. Então, por exemplo, um exemplo mais tangível. Eu posso criar um aliás, lista de itens. E aqui, ó, eu vou definir um aliás usando esse namespace. System.collections.generic list string. Criei um aliás chamado de lista de itens. Aí eu posso agora, usando esse aliás, ó, definir este código. Criei uma variável tipo do meu aliás, vou lista de itens, vou incluir valores na lista, vou usar um for each aqui, ó, e vou exibir os valores. Então, executando aqui esse meu projeto, eu vou ter aqui, ó, item 1, item 2, item 3. Então, esse seria o exemplo básico de utilização do using para a criação de um aliás. O que eu posso fazer agora no C# 12 é, por exemplo, criar um aliás para uma tupla anônima, para um array e para um tipo não seguro. Então, eu vou mostrar um exemplo que vai mostrar como criar um aliás para uma tupla anônima. Então eu vou definir aqui um aliás usando o using, onde eu vou usar aqui uma enumeração que eu estou chamando tipo de transação. Então, como eu estou usando aqui o Top Level Statement, eu tenho que definir essa numeração fora do contexto do main aqui. Então, ó, eu criei um aliás chamado transação para uma tupla anônima que representa uma transação financeira com os campos valor, data e tipo, onde tipo é uma numeração que define o tipo da transação, depósito, saque e transferência. Então agora eu vou criar uma lista de valores usando o meu aliás. Olha,
Ó, uma lista, transação é meu aliás, eu chamei de transações e eu estou incluindo alguns valores aqui nessa tupla com esse aliás transação. Aí eu posso exibir os dados da seguinte maneira. Basta eu dar um for each aqui, vou colocar um lista de transações, vou dar um for each, percorrer a minha lista de transações que foi criada usando o meu aliás. Se eu executar, eu vou ter aqui lista de transações, os valores da minha lista. Então isso demonstra como você pode usar aliases para criar um código mais legível e expressivo ao trabalhar com tuplas anônimas. Se você considerar que as tuplas são imutáveis, não podem ser alteradas depois de serem criadas, então você tem aqui um recurso muito importante e isso vai te ajudar a tornar o seu código mais conciso. O outro recurso que eu vou mostrar são as expressões de coleções. A partir do C# 12, nós temos uma nova sintaxe mais concisa chamada Collection Expressions, que permite simplificar a forma de inicializar arrays, spans, read-only span e listas. E além disso, nós podemos incorporar outras coleções nesses valores, nessas coleções, usando o operador split, como eu vou mostrar na prática. Então, o que é essa nova sintaxe? Então, agora eu posso inicializar coleções apenas informando os valores, dentro de colchetes. Isso para inteiros, para span, para read-only span e para listas. Percebeu que as listas estão sendo inicializadas com os valores colocados dentro de colchetes? Então assim a sintaxe fica mais concisa e legível. Eu vou mostrar isso na prática funcionando. Voltando aqui ao nosso projeto, deixa eu fechar esse aqui. Eu vou agora trabalhar aqui nesse outro projeto. Eu vou defini-lo como o projeto que vai ser executado. Então, por exemplo, vamos começar com os inteiros. Como que você declara um inteiro no C# 11? Aqui tem uma sintaxe padrão. Você pode simplificar essa sintaxe, removendo esse new int aqui, Então eu estou criando uma array de inteiros com esses números aqui. Então no C# 12 eu posso simplificar ainda mais, fazendo assim, int números. Eu vou comentar isso aqui para mim não ter conflito de nomes. Então, números, basta eu fazer assim, eu abro colchetes, coloco 1, 2, 3, 4, 5 e fecho colchetes. Pronto. É assim que inicializa um array de inteiros agora. Ficou mais conciso e mais legível. Basta você colocar os valores dentro de colchetes. Então aqui, basta então você dar um for each aqui, você vai ver isso funcionando. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então isso vale para int. Se eu tiver um array bidimensional, aqui está a forma anterior, usada antes do C# 12. Tenho dois arrays unidimensionais e estou criando um array bidimensional, que é gerado a partir desses dois arrays. A nova sintaxe ficaria assim, Então aqui eu posso simplificar usando a nova sintaxe. Eu vou comentar aqui para não dar conflito de nome, Vou fazer assim, Removi o new int e coloquei os valores entre colchetes. Para pares, para ímpares, e aí a combinação, se você comparar os dois códigos, eu tenho um código mais conciso e legível, E aí se eu quiser exibir os valores, basta eu usar aqui dois laços for each, um para cada array unidimensional. Olha aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9. Então esse seria para um array bidimensional. Para span, lembrando que span é um tipo de valor que é usado para trabalhar com memória de forma eficiente, permitindo a manipulação direta de blocos de memória sem eu ter que alocar objetos adicionais. Então vou pegar um span aqui na sintaxe antiga, Na sintaxe simplificada, basta eu fazer assim, Sempre vou definir os valores entre colchetes. Então isso para span. Agora para read-only span, a nova sintaxe é assim. Uso colchetes e coloco os valores, Então comparando, você percebe que você tem um código mais conciso e mais legível, Agora eu vou mostrar para duas listas, vou combinar duas listas. Por exemplo, como que eu faço para lista? Tenho aqui, duas listas de inteiro. E aqui eu vou combinar as duas listas. Então para me combinar, eu fazia assim, Definir a lista 1, a lista 2, definir a lista combinada, combinei. E aqui eu vou ter os valores combinados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é na sintaxe antiga.
Na sintaxe nova, eu vou comentar para a gente comparar, olha, vai ficar assim, ó. As duas listas eu vou simplificar usando a nova sintaxe, né? Um novo recurso. Aí basta eu combinar as listas da seguinte maneira, ó. Aqui eu estou usando o operador spread. Então esse operador, também conhecido como operador de propagação, ele permite eu espalhar os elementos de uma coleção em outra, tá vendo? Estou definindo a lista 2 e a lista 1 na lista combinada, usando o operador spread, esses dois pontinhos aqui e a lista 1, os dois pontinhos e a lista 2. E aí, para exibir os valores, basta você percorrer a lista. Executando, olha, você tem o mesmo resultado. Compara o código, olha, é bem mais sucinto, conciso e legível. E o último recurso que eu vou mostrar é o recurso chamado valores padrão para parâmetros em expressões lambda. Então, a partir do C# 12, eu posso definir valores padrão para parâmetros em expressões lambdas. A sintaxe é a mesma que é usada para definir os valores padrões para parâmetros. Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho aqui uma expressão lambda, eu tenho dois parâmetros. No segundo parâmetro, eu estou definindo um valor padrão. Ó. Como que eu faço isso? Basta adicionar o sinal de igual e o valor que eu desejo atribuir ao parâmetro após a sua declaração. Então aqui eu estou definindo, quando eu não informar nenhum valor para o parâmetro incremento, o valor padrão vai ser 2. Aqui está um exemplo. Ó. Eu estou invocando aqui incrementa valor, só estou passando o valor de origem. Como eu não passei o valor do parâmetro incremento, ele vai usar o valor padrão que é 2 e o resultado vai ser 7. Aqui eu já estou passando os dois valores. Aí ele vai usar os valores dos parâmetros que eu passei e o resultado vai ser 8. Então esse recurso é útil em situações em que você deseja fornecer um valor padrão para um parâmetro, mas também quer a flexibilidade de substituí-lo quando necessário, como eu estou mostrando aqui. Ó. Então vamos ver um exemplo prático disso funcionando. Eu vou abrir aqui o nosso projeto, estou aqui no projeto preparado, vou fazer o seguinte. Vamos definir um cenário aqui que vai ser o seguinte. Suponha que nós temos uma lista de produtos. Vamos criar então aqui ó, um tipo produto, vou definir aqui um tipo produto com nome e preço, só para a gente ter um tipo produto aqui, ó, nome e preço e um construtor. Então agora eu vou criar uma lista de produtos, usando aqui o meu tipo produto, né? Só para a gente ter alguns dados para a gente trabalhar. Então vamos supor que eu tenho essa lista de produtos e eu quero filtrar essa lista com base num preço mínimo. Então eu quero fazer o seguinte, se eu não fornecer o preço mínimo, a filtragem não vai ter limite, né? Vai retornar todos os produtos. E se eu fornecer, ela vai me retornar os produtos com valores maior que aquele preço mínimo. Então agora eu vou definir a expressão lambda, onde eu vou aplicar o recurso. Vou fazer assim, ó, vou definir aqui uma variável do tipo da minha expressão lambda filtrar por preço mínimo. Então aqui eu vou definir um parâmetro do tipo decimal, preço mínimo, é o nome do meu parâmetro, e vou atribuir um valor padrão aqui, ó. Vou colocar 0 inicialmente, ó. E aqui eu vou definir a expressão lambda, que vai fazer o filtro da minha lista, né, de produtos. Então eu vou retornar os produtos, ó, vou usar aqui o método findAll e eu quero filtrar o produto pelo preço quando isso for maior ou igual ao meu preço mínimo. Então, ó, aqui está o novo recurso. É uma expressão lambda. Eu estou definindo um valor padrão aqui para o meu parâmetro preço mínimo. Então, aqui com isso, se eu não fornecer um valor para o parâmetro preço mínimo, vai ser usado o valor padrão, no caso aqui 0. E isso vai exibir todos os produtos. Se eu fornecer um valor para o parâmetro preço mínimo, esse valor que eu forneci será usado para filtrar a lista de produtos. Então, para a gente ver isso funcionando, vamos definir aqui um código para a gente filtrar com preço mínimo de 10 inicialmente. Então, quando eu executar esse código, como eu defini um valor aqui, ó, ele vai usar o valor 10 e vai me exibir os produtos filtrando com base nesse valor que eu passei, que é 10. Agora eu quero, além disso, exibir todos os produtos. Aí eu não vou usar filtro, né? Então eu não vou passar valor nenhum e ele vai usar o valor 0. Aqui o valor, eu coloquei 0, mas você pode definir qualquer valor. Aí o outro filtro vai ser feito da seguinte maneira, olha. Filtrar por, aqui é por preço mínimo, né? Vamos corrigir isso aqui, ó. Filtrar por preço mínimo. Então agora aqui, ó, eu estou usando a minha expressão lambda, definida aqui por filtrar por preço mínimo, que vai aplicar o filtro usando o parâmetro definido com valor 0, porque eu não estou passando nenhum valor aqui para o parâmetro. Então eu vou exibir todos os produtos. Eu vou executar e nós vamos ver isso aqui, ó. Aqui na primeira eu estou passando o valor 10. Primeiro resultado eu tenho um filtro aplicado
a minha lista de produtos. No segundo resultado, como eu apliquei a expressão lambda e não informei nenhum valor, ele está usando o valor padrão 0 e está exibindo todos os produtos. E com isso eu estou aplicando o recurso, definindo um valor padrão a um parâmetro na minha expressão lambda. Então esse é o recurso funcionando. E com isso nós temos que esses novos recursos, eles vão te ajudar a ter um código mais conciso e legível. Então era isso para esta semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.